nosso primeiro bate-papo dessa manhã? Vamos. Jornal da CBN Cuiabá. Para abrir aqui a nossa semana de trabalhos, a nossa semana aqui de informação, a gente recebe o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Cláudio Fernando Tinoco. Bom dia, Coronel, é um prazer recebê-lo aqui. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, bom dia toda a população mato-grossense. Obrigado por esse convite. Eu gostaria, nesse momento, de deixar meus sentimentos, os pêsames da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao colega que nós perdemos esse final de semana, uma perca irreparável desse comunicador, que tanto abrilhantou a comunicação do Estado de Mato Grosso. Então, os sentimentos da Polícia Militar. E ele que esteve sempre tão próximo, Coronel, de vocês, comandando ali por muitos anos, como a gente citou há pouco, o programa Cadeia Neles, que é um líder de audiência, então sempre uma figura que, quando a gente fala, principalmente de ações também da polícia, a gente é inevitável, não lembrarmos do nome do Edivaldo Ribeiro, realmente uma perda muito grande, para o nosso estado. Sim, conhecidíssimo, cobriu várias matérias, vários eventos importantes, e sempre esteve ao lado da Polícia Militar, comunicando e reforçando as nossas ações. É isso, fica aqui reforçado também o sentimento de toda a equipe da CBN Cuiabá por conta desse falecimento. Coronel, eu queria que o senhor começasse conversando um pouquinho pra gente, quando a gente fala de segurança pública, é um dos assuntos aqui que os nossos ouvintes mais participam, mais interagem conosco, tem uma série de curiosidades, todo mundo quer dar um pitaco também sobre alguma coisa. Eu queria que o senhor começasse falando e trazendo um panorama pra gente do programa Tolerância Zero ao crime organizado, O senhor assumiu o comando da Polícia Militar, esse programa já estava em execução, Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é que o senhor pensa dessas estratégias adotadas até o momento. Tem algumas ações que podem ser revistas para os próximos meses. Como é que está essa organização e um balanço também, de tudo que a gente tem acompanhado aí desde que o programa foi lançado? O programa Tolerância Zero, lançado pelo governador Mauro Mendes, juntamente com o secretário César Rovelli, que integra todas as instituições de segurança pública, ele surgiu justamente com o objetivo de combater o avanço das facções criminosas. Essa é uma situação que vinha acontecendo e que está acontecendo em todo o estado nosso, em todo o país. Então, visando fazer com que o estado de Mato Grosso pudesse ter uma condição que desse o direito de ir e vir das pessoas, o direito de produzir, seja na área urbana, seja na área rural, foi-se lançado o programa Tolerância Zero. Essa expressão ela começou-se primeiramente com a tolerância zero às ocupações legais de terra. Eram ações que há 2 anos atrás começou-se uma onda de ocupação ilegal dentro do estado e o governador, percebendo que isso poderia causar um desequilíbrio, a nossa cadeia produtiva dentro do estado, lançou-se o programa Tolerância às ocupações ilegais, Tolerância Zero às ocupações ilegais de terra, que num primeiro momento era algo inédito dentro do país, porque você tratar um assunto tão delicado e que às vezes envolve questões ideológicas também, as forças de segurança, a justiça teria que estar preparada para isso, até para cuidar das pessoas que estão na ponta para exercer essas funções. E graças a Deus foi um sucesso. No primeiro ano nós tivemos várias ações, várias tentativas de ocupações ilegais. Já no segundo ano tivemos um pouco menos. Então, assim, nós estamos com cerca de 53 a 54 ações das forças de segurança. Importante dizer que o programa Tolerância Zero tem uma estrutura muito firme, uma baliza muito firme, que é a integração. Não teria como você combater mais de 53 tentativas de ocupações ilegais dentro do estado, isso nos 4 cantos, sem que a gente tivesse uma integração muito forte das instituições. Perfeito. E aí, nesse cenário, a gente vem com o programa para tratar desse avanço das facções criminosas no estado, Coronel? Sim, e aí iniciou-se uma série de operações. Eu digo que a Polícia Militar, desde o dia que começou o lançamento dessa operação, não teve um dia que não houve uma ação do programa Tolerância Zero. E essas ações elas ocorrem na capital, no interior, através, seja do policiamento das atividades extraordinárias, seja do policiamento
planejado pelos comandantes de batalhões, de companhias e pelas operações também planejadas, né, pelo Estado-Maior da Polícia Militar. Então, são várias ações feitas pela Polícia Militar, ações integradas com as outras instituições, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com o Exército Brasileiro, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, a gente pode trazer como exemplo a apreensão de drogas. Antes de ser lançada a Operação Tolerância Zero, no mesmo período do ano passado, tinha-se, em média, nesse mesmo período, 3,5 toneladas de apreensão de droga. Após ser lançado o programa Tolerância Zero, hoje nós estamos aí com quase 12 toneladas de apreensão de droga. Então isso reflete que a ação integrada entre as instituições, o apoio do governador Mauro Mendes, ele que lidera o gabinete, e isso é importante destacar, que pela primeira vez um governador lidera um gabinete de segurança pública no sentido de otimizar, no sentido de dar apoio, no sentido de estar junto com as forças de segurança e dar o respaldo necessário para que a gente possa se sentir também motivado, amparado e ter todos os recursos nas nossas mãos para servir cada vez melhor a população. Perfeito. Pedro Panock, junte-se a nós. 8h28, pode ser que a gente tenha que fazer uma pausa por conta do repórter, mas fica à vontade, meu amigo. Bom dia, Coronel. Falava-se muito das ações de facções, especialmente ali no norte do estado, Coronel. Com Tolerância Zero, já é possível dimensionar uma baixa nesse sentido? Como é que está essa ação, especialmente nesses locais onde havia uma maior presença dessas facções? Realmente, Pedro. Bom dia, Pedro. Realmente, o norte do estado ele foi um dos pontos focais das facções criminosas, em que nós tivemos um cuidado muito grande. Para você ter uma ideia, essas ações iniciaram ali na região de Peixoto, de Guarantã, em que 3 facções criminosas, algo diferente aconteceu ali. Tinham 3 facções criminosas brigando pelo território. Então nós tivemos que entrar com uma ação muito rápida, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Judiciária Civil e todo o sistema de justiça, iniciaram-se ações muito rápidas ali, enviamos várias equipes para reforçar aquela localidade e conseguimos estancar a situação na região de Peixoto e Guarantã, mas isso desceu para a região de Sorriso, de Sinop, e nós tivemos por ali por cerca de 2 anos enviando várias equipes especializadas, tanto do BOP, Rotan, equipes do Raio, equipes da Força Tática e do policiamento ordinário da cidade também, da região, que realizam um excelente trabalho. Mas naquele momento eles precisavam desse apoio. O governador Mauro Mendes entendeu a necessidade, o secretário Roveri e todos os integrantes da Força de Segurança. Enviamos esse reforço e procuramos atender e servir a população da melhor forma possível e graças a Deus, graças ao comprometimento de todos, numa forma integrada, hoje nós temos uma tendência de queda considerável, resgatando e estancando aquela condição das facções criminosas nessa região norte do estado. 8h30, Pedro. A rede já nos chama? Precisamos fazer aquela pausa para acompanhar o repórter CBN. Então a gente faz um intervalo bem rapidinho, Coronel, mas na sequência a gente está de volta. E caiu o repórter CBN, né, Pedro Panock? Se eu tivesse visto a tempo, eu nem tinha interrompido aqui a nossa entrevista, mas só para trazer esse detalhe, né, para o nosso ouvinte que está sintonizado por aqui, a rede está acompanhando a coletiva de imprensa que está sendo realizada no hospital onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, né? Detalhes aí estão sendo repassados pelas equipes médicas para trazer um panorama ali do atual estado de saúde do presidente. Então a rede segue acompanhando a entrevista coletiva na íntegra e aí nas próximas pausas, nas próximas paradas do repórter, a gente vai também trazendo detalhes desse panorama aqui para o nosso ouvinte CBN Cuiabá. Então, por isso, o repórter CBN de agora não foi realizado. Então, a gente segue aqui com o nosso convidado. Nessa manhã, a gente está recebendo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cláudio Fernando Tinoco. No primeiro bloco aqui, falando um pouco mais dessa questão do programa Tolerância Zero ao crime organizado, números que são expressivos aqui no nosso estado. E, Coronel, sempre quando a gente trata desse assunto, né, e a gente
tem acompanhado o governador Mauro Mendes falando muito em relação às ações que são executadas, né, pela Polícia Militar, mas também pelas demais forças de segurança do Estado, mas ele tem sempre uma crítica ali com relação, às leis do país, que ele classifica várias vezes, né, em vários momentos, como leis muito brandas. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente se tem esse mesmo entendimento que o governador Mauro Mendes. Claro que a gente está falando de uma outra alçada, né, mas o senhor que está ali nessa linha de frente entende que são necessárias mudanças na legislação, mais urgentes ainda para atacar a questão da criminalidade, não só aqui em Mato Grosso, né, mas em todo o país? Eu tenho a mesma opinião do governador Mauro Mendes e, logicamente, eu acredito que toda lei, se nós formos falar em direitos humanos, nós temos que cuidar de todas as pessoas, mas em especial da vítima. A vítima é a parte mais importante de um processo, porque ela já passou pela dor, né? E hoje nós temos institutos que primeiro se ouve quem cometeu o crime. E se a gente for olhar estatisticamente, mais de 1.700.000 audiências, vou citar aqui a audiência de custódia, por exemplo, quase 45% das pessoas que passaram por lá, elas só passaram. E a vítima não é ouvida naquele momento, o policial também não é ouvido naquele momento. Então, assim, são institutos de direitos humanos, eu entendo, tem que sim valorizar os direitos humanos, mas nós temos que criar alguns requisitos, o Congresso, a Câmara Federal, né, as polícias, o judiciário, nós temos que nos unir e entender que a parte principal num sistema de segurança pública é o cidadão de bem que quer ir trabalhar, é o cidadão de bem que quer ir produzir, é a criança que tem que ir para a escola. Ora, nós não podemos, em momento algum, um estuprador, uma pessoa que está portando um fuzil, uma pessoa que está levando uma carga considerável de droga, ter contato com a justiça para saber se foi bem tratada, se houve algo de errado ali, naquela condução daquele processo, em detrimento da vítima. Então eu entendo que essas passagens recorrentes, né, a falta de penalidade no ato que se cometeu, a demora para que haja a imputação de uma penalidade a essas pessoas, faz com que haja uma sensação de insegurança da população, muitas das vezes uma desmotivação do policial militar, do policial que está na ponta, porque às vezes ele é denunciado e a pessoa o denuncia sem que sequer ter sofrido nada. E ela não paga por isso, por essa denunciação caluniosa. Não tem nenhum efeito, não há nada. Ela simplesmente pode chegar ali e falar o que ela quer. É um instituto que está dentro do nosso direito, a gente tem que respeitar, mas no meu entendimento, da forma como ele é colocado hoje para a nossa população, para a segurança pública, ele causa desmotivação não só para as forças de segurança, mas para a população de uma forma geral. Hoje, um criminoso que comete um pequeno crime, ele não comete mais esse crime de maneira isolada, ele não comete esse crime mais de maneira... estou ali, vou cometer um crime. Existe toda uma facção criminosa, os crimes eles estão de uma forma organizada, as facções elas trabalham para que aqueles pequenos crimes aconteçam e fortaleçam as facções criminosas. Então, assim, eu acredito sim, e tenho a mesma opinião do governador Mauro Mendes, do secretário César Roveri. As leis brasileiras, elas são sim, hoje, leis frágeis e não estão sendo eficientes a ponto de entregar para a população aquilo que ela quer, que é uma segurança mais forte, uma segurança mais rígida, é uma segurança que empodera as pessoas que estão na atividade de segurança. Tenho certeza que vários juízes, né, queriam ter critérios mais objetivos, né, para que ele pudesse ali fazer com que a garantia da ordem pública fosse estabelecida em atos concretos dentro dessas normativas. Porque senão fica tudo muito abstrato, né? E vira esse entra e sai e essa reincidência. E é normal, tá, Camila? Você encontrar aí pessoas que praticaram 10, 15, 20 vezes, policiais que falam, prendi esse cidadão aí mais de 15 vezes. Então eu pergunto para você, qual é a profissão
que arrisca a vida, que tem que ir lá às vezes, tem que entrar num confronto, e mesmo assim ele tem que repetir o serviço com aquele mesmo cidadão. Então tem que mudar sim, sem falar o recurso que o Estado, que o país gasta para poder ficar cobrindo essas reincidências. Poderia estar sendo aplicado na educação, na saúde, no desenvolvimento da nossa sociedade e da própria segurança pública. Coronel, só emendando ainda essa questão, quando a gente fala, né, do crime organizado, a gente observa algumas críticas, né, por parte de alguns parlamentares, de algumas autoridades aqui de Mato Grosso, que apontam que o Estado de Mato Grosso teria perdido essa guerra para as facções criminosas. Como é que o senhor recebe alegações, críticas nesse sentido? Olha, eu acredito que nós estamos vivendo num momento ímpar, um momento único, estamos construindo uma história, estamos deixando um legado. Como eu disse anteriormente, nós temos um governador que está à frente dessas ações. E os resultados são expressivos. Nós temos aqui, depois que foi lançado o programa Tolerância Zero, 33% de redução de homicídio no estado. Praticamente na área rural, aqueles roubos que aconteciam, as cargas, as defensivos agrícolas, praticamente zerado esses roubos. Hoje nós temos um patrulhamento rural que é feito pela Polícia Militar em todos os municípios, em que, de forma georreferenciada, as forças de segurança acompanham essas propriedades, não só as grandes e as pequenas propriedades. Isso é servir com qualidade à população mato-grossense e está dentro do programa Tolerância Zero. Nós temos reduções de furto, redução de roubo. Então, assim, eu acredito que nós estamos vencendo, construindo um legado, deixando uma história, buscando um policiamento de proximidade da sociedade e com o objetivo, com a palavra principal, que é o quê? Trabalhar de forma integrada com o objetivo de servir a população. Servir a população, o governador Mauro Mendes sempre, quando reúne com a gente, para traçar essas estratégias, ele pergunta o que as forças de segurança estão precisando para servir melhor a população. E prova disso, ele tem feito investimentos grandiosos na segurança pública. Eu vou citar como exemplo aqui a nossa comunicação. A nossa comunicação, há alguns anos atrás, ela poderia ser copiada por qualquer um, por um rádio amador. Mas com o investimento que foi feito, de 98 milhões, hoje nós temos uma comunicação criptografada, né, que a gente consegue falar no estado todo, e isso serve sim como efeito de surpresa para a criminalidade. Nós temos o programa Vigia Mais Mato Grosso, que é um investimento muito forte na segurança pública, que é disponibilizado no celular do profissional de segurança pública, um armazenamento de 10 dias para que ele possa monitorar a sua cidade e ver se aconteceu algum crime em determinada região. E esse programa já tem dado grandes resultados dentro do estado de Mato Grosso, já elucidou vários crimes. Então isso é vencer, isso é caminhar, isso é ir para frente das facções criminosas. Os investimentos em armamentos, né, também, hoje nós temos a nossa polícia, vou citar aqui como exemplo o BOP tem os melhores armamentos do país. Nós vimos uma ocorrência que aconteceu de domínio de cidade em Confresa há um tempo atrás, e nós podemos observar o quanto as nossas forças de segurança estão preparadas e o quanto estão prontas para dar a resposta, quando for necessário dar a resposta na medida exata de força. Então, assim, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de fazer essa parte dessa equipe junto com o governador Mauro Mendes, com o secretário Roveri e com os demais chefes de instituição e com essa tropa, com o efetivo comprometido da Polícia Militar, que não mede esforços, né, do soldado ao coronel em bem servir a população mato-grossense. Então nós estamos vencendo sim. Eu sei que as facções criminosas, elas têm procurado agir de uma forma sorrateira em todo o estado, mas a gente tem procurado também buscar estratégias novas a todo momento para que a gente possa estar combatendo e mantendo o nosso estado seguro, com uma boa qualidade de vida e que as pessoas possam ir e vir e produzir. Pedro, 8h44, você que está sintonizando agora, a gente está recebendo aqui nessa manhã o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Fernando. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, Camila.
Coronel, falar também de uma situação que, infelizmente, acabou acontecendo aqui no Estado, aquela questão das ameaças, extorsões aos comerciantes, inclusive isso ensejou na criação, né, do Disque Extorsão por parte do governo do Estado. Como é que está, né, o trabalho, como é que a segurança tem atacado especificamente essa situação? O Disque Extorsão surgiu, é aí que eu digo, Pedro e Camila, da preocupação do nosso gabinete de segurança pública, surgiu numa conversa, numa reunião, onde observou-se o que a população mais estava sofrendo num determinado momento e de que forma as facções criminosas estavam se empoderando. Então observou-se que nos bairros haviam o medo. As pessoas estavam com muito medo. Medo de quê? Medo de denunciar e com a obrigação de pagar, né, sob ameaça, sob determinados serviços. Então pensou-se numa estratégia nova e rapidamente o governador Mauro Mendes, juntamente com o secretário, desenvolveram esse sistema do Disque Denúncia, em que o 181, em que a pessoa pode ligar, o número não é identificado, é uma chamada criptografada que cai no CIOSP, e essa chamada ela é despachada para a delegacia especializada a respeito do assunto, para que ocorram as investigações ou, se necessário, despachada imediatamente para a Polícia Militar, para que ela possa fazer o atendimento o mais rápido possível. Temos também o acesso pelo site, né, da Secretaria de Segurança Pública para que se possa fazer essa denúncia. Mais especificamente sobre essa situação, tanto a Polícia Judiciária Civil quanto o GAECO e a inteligência da Polícia Militar realizaram um levantamento gigantesco dentro do Estado, né, e foi feita uma operação, se eu não me engano, no dia 11, no dia que foi lançado o Disque Denúncia, em que só da Polícia Militar, no dia dessa operação, foram mais de 400 homens empregados para que pudesse abordar os principais alvos dentro do Estado de Mato Grosso, que estariam liderando essas extorsões, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, situação que empoderava financeiramente as facções criminosas. Então assim, Pedro, o crime ele sempre vai buscar novas estratégias, sempre vai buscar novas rotas, mas a segurança pública estará sempre agindo de forma proativa, não de forma reativa, né, buscando soluções rápidas para que a gente possa entregar para a população mato-grossense o serviço de qualidade que a gente sempre sonha em entregar para a população. Coronel, tem bastante gente participando aqui conosco nessa manhã. Mandar um abraço para o professor Rodrigo Neto, que está aqui acompanhando a nossa transmissão. Renato Moraes também deixou um alô aqui no YouTube. A Raquel Abraão está mandando um bom dia aqui para o senhor também. Ângelo Fabrício, Júlio César, Seu Pinheiro, Roberto aqui do Cochipó. E o seu Alvino, ele toca num ponto aqui, ele quer ouvir a opinião do senhor sobre um tema polêmico também, porque volta e meia está em debate, que é a questão das câmeras nas fardas dos policiais militares. Ele pergunta, comandante, por que existe tanta resistência por parte da Polícia Militar quando tratamos deste assunto? O senhor não vê como uma medida que possa ser aplicada aqui no nosso estado? É a pergunta do seu Alvino, comandante. Olha, as câmeras corporais é um tema muito polêmico, mas eu entendo que é algo que tem que partir das polícias. Se eu chegasse aqui em você, Camila, e falasse, a partir de agora você vai ter que usar um outro equipamento para você desenvolver sua atividade. Eu não sei qual atividade que ele desenvolve, mas digamos que seja um motorista ou exerça alguma função, a partir de hoje você vai ter que usar um outro equipamento no exercício das suas funções. Então, assim, eu acredito que quem entende de segurança pública é quem está dentro do sistema de segurança pública. Você impor um equipamento, você impor uma nova estratégia externa, que a gente não sabe qual o objetivo certo que isso irá levar, e quais são os efeitos colaterais que essas câmeras terão para o setor de segurança pública. Então, assim, eu entendo que é algo prejudicial, neste momento, para as forças de segurança pública, a utilização de câmeras. Nós precisamos realizar estudos, nós precisamos realizar o entendimento melhor do que isso pode motivar
do que isso pode trazer de benefícios para a segurança pública para a gente tratar o assunto. Mas que esse assunto seja tratado dentro do sistema de segurança pública. Eu acredito que toda implementação dentro de uma organização institucional, dentro de uma empresa, ela tem que partir de dentro para fora. Hoje o senhor vê que está contaminado, talvez pelo debate político, esse assunto? Eu entendo sim, eu entendo que tem muita parte ideológica a respeito desse assunto, né? As forças de segurança, se eu citar para você a Polícia Militar, ela tem uma corregedoria muito forte, né? Ela responde em várias esferas e temos uma corregedoria, hoje mesmo, ontem eu estava falando com o corregedor. Todas as vezes que surge algum fato que a gente imagina que possa haver um desvio de conduta, a Polícia Militar já está acompanhando. O policial militar, ele passa por várias esferas de apuração e tem uma corregedoria muito forte, é a instituição que mais pune. Então eu digo assim, se todas as outras instituições forem usar câmeras, nós também iremos usar. A tecnologia está aí, talvez um dia todos nós estaremos usando. Mas que esse assunto, na minha opinião, tem que partir de dentro das polícias, tem que partir de dentro do sistema de segurança pública. Quem está fazendo? Olha, nós temos aí uma redução de 32% de homicídio dentro do Estado. E nós não estamos usando câmeras corporais. Nós temos redução de 40% de roubo. E a nossa polícia é uma polícia eficiente, é a polícia que mais prende, é a polícia que leva os criminosos até a justiça. Então eu acredito que a estratégia não seria a estratégia correta para o momento. Nós temos muitas formas de empoderar as polícias, de levar com que nós tenhamos serviços de prestação de mais qualidade e eficiência, né? E esse policiamento de proximidade com a população, né? Que eu entendo que pode fazer a grande diferença. Assim, as facções criminosas também deveriam estar usando câmera, todo mundo. Hoje um tornozelado, para você fazer a abordagem e a condução de uma pessoa tornozelada, existe uma série de regras. Então, por que o policial militar, por que o servidor da segurança pública deve usar câmeras corporais sem que sejam feitos os estudos corretos, os estudos de implementação disso e uma análise dentro da instituição? E o policial que nunca se envolveu em uma ocorrência, nunca respondeu um processo, então quer dizer que ele vai ser penalizado por isso também? Então, eu acho que as implementações de novas estratégias devem ser discutidas pelo setor de segurança, pelo sistema de segurança, para saber quais são os efeitos colaterais, para que a gente possa continuar atendendo a população da melhor forma possível. Seu Daniel, Pedro, também está aí participando, ele tem um questionamento, acho que com relação ao efetivo, eu ouvi aqui por alto, ele tem uma pergunta aí para o coronel, conseguimos ouvir nesse momento? Então vamos acompanhar. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Pedro, aqui é o Daniel da Chácara dos Pinheiros, aqui no Cochipó. Mandar um bom dia para Raquel, né? Abraão, que tá ligado aí na melhor rádio de Mato Grosso, por que não do Brasil, a CBN de Cuiabá. Deixar uma pergunta ao coronel, que representa a nossa valorosa Polícia Militar, né? Como é, né, fazer a segurança do estado inteiro, né, com pouco efetivo? Eu não acredito que tenha policiais sobrando para cobrir o nosso estado, que é enorme, né? E outra, né? Como é a estrutura para os nossos policiais? É a contento, né? Não sei se ele pode falar sobre isso, mas, né, espero que a estrutura para os nossos policiais seja a melhor possível. Não é fácil trabalhar com pouca estrutura, né? Se ele puder responder, agradeço, Camila. Um bom dia abençoado a todos vocês aí e até amanhã. Tá aí, coronel, o Daniel trazendo esse questionamento. O senhor até acabou falando um pouco com relação à estrutura, né? Mas ele também tem dúvidas aí com relação ao efetivo, e também é algo que o pessoal sempre cobra aqui, né? Vai chamar mais homens para a Polícia Militar? Como é que tá esse panorama no momento, coronel? Bom dia, Daniel, obrigado pela pergunta. Um abraço a todos aí da região. Sobre a questão do efetivo. Essa semana nós vamos ter a aula inaugural para mais 200 soldados. Foram chamados agora, por último, também 30 oficiais. O efetivo da Polícia Militar, hoje,
nós consideramos que dentro das condições que a polícia trabalhe, dentro das condições financeiras que a Polícia Militar possui, o governador fez um chamamento de 530 profissionais há pouco tempo e agora mais 200 profissionais. Então eu entendo que nós podemos observar que a segurança pública e os índices criminais não estão relacionados só ao número de efetivo existente dentro da segurança pública. Porque com a implementação do programa Tolerância Zero, nós temos aí 32% de redução, 33% de redução de homicídio. A implementação de novas tecnologias também, como o programa Vigia Mais Mato Grosso, tudo isso fortalece o sistema de segurança pública. É lógico que o Estado cresce, a população cresce, né? É lógico que policiais se aposentam, e nós precisamos sim incluir novos policiais dentro da instituição para que a gente possa manter as nossas atividades e os nossos atendimentos. Mas tudo isso, senhor Daniel, nós precisamos fazer com uma saúde financeira do setor de segurança pública. Eu não posso ir lá e apresentar o ingresso de novos profissionais sem valorizar aqueles que estão aqui dentro. Eu preciso garantir que aqueles que estão aqui dentro poderão desenvolver as suas atividades. Mas é lógico, toda instituição quer crescer, toda instituição quer se alicerçar melhor, aumentar a sua capilaridade, e para isso a gente tem usado a tecnologia e com certeza no momento oportuno que a Polícia Militar entender que ela possui uma saúde financeira considerável, né, novos profissionais poderão ser chamados para completar o seu quadro. Com relação às estruturas, realmente, senhor Daniel, a gente precisa melhorar muito. Eu cito como exemplo aqui o Comando Geral da Polícia Militar. Nós estamos mudando das instalações ali do Comando Geral essa semana, para que a gente possa fazer uma ampla reforma que há décadas e décadas não foi feita, e graças aí ao empenho do governador Mauro Mendes, do secretário Roveri, foi disponibilizados os recursos, não só para a reforma do Comando Geral da Polícia Militar, mas para todas as unidades do Estado em que os comandantes, em que os gestores apresentarem os projetos para que a gente possa melhorar as estruturas físicas. Nós sabemos que uma forma de se valorizar, de ter profissionais motivados, de ter uma prestação de serviço mais eficiente, de mais qualidade, também está relacionado ao fator do ambiente de trabalho. E pensando nisso, o Estado de Mato Grosso, né, disponibilizou, né, esses recursos para que nós pudéssemos melhorar. Então, assim, eu agradeço ao Estado porque hoje nós vivemos esse momento em que o gestor ele pode planejar e aplicar o recurso para a melhoria das instalações dos quartéis onde a gente recebe a população e também está no nosso dia a dia. 8h58. Tem mais uma dúvida por aí, Pedro Panoc? Fica à vontade. Tem uma última, e essa última, Coronel, falar aqui sobre a segurança em Cuiabá especificamente. O senhor mais recentemente teve reunião com o prefeito Abílio. A gente quer saber o que foi discutido, o que tem de fato direcionado aqui para Cuiabá. A gente sabe que essa atuação é ampla no estado, mas especificamente para Cuiabá, o que vocês trataram nessa reunião? Até pensando, né, Pedro, nessa estrutura nova que foi criada, né, na atual gestão, que é a Secretaria de Segurança Pública, Coronel. Eu recebi o prefeito Abílio, lá no Comando Geral da Polícia Militar. O prefeito Abílio, ele tem se preocupado com a segurança pública e tem buscado realizar parcerias com a Polícia Militar, com o Estado. Recentemente, ele aderiu ao programa Vigia Mais Mato Grosso. Cuiabá era uma das poucas cidades dentro do estado em que não havia se aderido ao programa Vigia Mais Mato Grosso. Muitas pessoas perguntavam por quê. Sendo uma estratégia eficiente, sendo a tecnologia a ser implantada em prol do cidadão, o próximo lote de câmeras que está vindo para o estado é um lote de reconhecimento facial. Então, diante de um banco de dados em que hajam ali pessoas sendo procuradas pela justiça, essas câmeras em locais estratégicos
né, poderão automaticamente alarmar e essas pessoas serem apreendidas, como aconteceu no Carnaval em Chapada, como acontece na Arena Pantanal, onde a gente tem algumas provas de conceito ali. Então o prefeito Abílio buscou essa parceria com a Secretaria de Segurança e com a Polícia Militar. Nós tivemos realizando várias conversas no sentido de atender os bairros, atender o centro da cidade, né, fortalecer o policiamento ali no centro da cidade. O prefeito Abílio quer fazer e quer estreitar as relações com relação à atividade delegada, né, em que é uma parceria do Estado com os municípios, em que o município faz o repasse do pagamento da atividade extra aos policiais que vão prestar um determinado serviço no seu horário de folga ao município. Ele está buscando o aumento dessa atividade para o município de Cuiabá e, com certeza, essas ações integradas, elas somam muito esforços. Quando o prefeito ele tem o objetivo de estar junto com o Estado e fazer algo a mais, a gente fica muito feliz em poder estar trabalhando em parceria, estar conversando, entendendo. O prefeito sabe qual é a especificidade do seu município, porque está em contato todos os dias com os vereadores, com a população de uma forma geral, e a gente fica muito feliz de ter recebido o prefeito Abílio ali. Tenho certeza que o prefeito Abílio, junto com o governador Mauro Mendes, traçarão grandes projetos para a cidade de Cuiabá, e a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança vai o apoiar no que for necessário. Agora sim, Coronel, a gente tem uma pausa para o repórter. Eu vou pedir para o senhor ficar só mais uns minutinhos com a gente, aí a gente volta para encerrar aqui com tranquilidade. É bem rápido, vamos acompanhar as notícias da rede, já voltamos. Já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, dia 14 de abril. Mandar um alô para todo mundo que está aqui na nossa audiência, conversando aqui com o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel Cláudio Fernando Tinoco. Coronel, gentilmente, né, aceitou o nosso pedido para ficar mais uns minutinhos aqui. Prometo que eu já vou deixar o senhor seguir aí para as próximas atividades, semana começando, tem muita coisa a ser feita, mas tem algumas dúvidas aqui nessa reta final do nosso ouvinte. O Adilson Ananias, ele pergunta o seguinte: o coronel saberia nos informar como está a captura do assassino do sargento que foi morto ali em frente à UPA, né, um crime que aconteceu no ano passado, sargento Odenil, né, salvo engano o nome dele. Muita gente também tem dúvidas com relação a esse assunto, e aí o Adilson traz esse questionamento aqui, comandante. Sim, esse foi um fato extremamente lamentável, em que as forças de segurança buscaram se empenhar ao máximo a respeito dessa situação para trazer uma resposta para a família e para a Polícia Militar também. Esse é um fato que nos deixa muito preocupado, é um fato que a gente quer dar uma resposta para a família o mais rápido possível e para os nossos colegas de farda também. E diante dessa situação, eu me lembro muito bem que a primeira ordem que eu dei para a minha equipe, ao assumir o comando, uma das primeiras ordens, uma das primeiras reuniões, e é uma reunião, e é uma situação, um planejamento que tem se renovado semanalmente, a busca das informações desse assassino. Então, é um fato que é tratado, né, com muito comprometimento pelo setor de inteligência da Polícia Militar, pelas investigações da Polícia Judiciária Civil. Nós temos muitas informações a respeito do assunto, mas eu não posso trazê-las aqui sob pena de atrapalhar o trabalho desses profissionais. Mas tenha certeza, né, que em nome de todos os policiais, a família tenha certeza, que em nome de todos os policiais, nós não iremos esquecer esse assunto ou descansar. E sim, nós estamos muito empenhados, de forma integrada, com as demais agências de inteligência, no sentido de encontrar e capturar, né, esse criminoso. E, comandante, um outro crime muito emblemático aqui, né, e que desperta também muita atenção das forças de segurança, dos familiares, há uma cobrança muito intensa, é a questão também do assassinato do advogado, né, o doutor Renato Neri. E tivemos recentemente a prisão de policiais suspeitos de participação. Isso, na visão do senhor, abala de alguma forma a imagem da Polícia Militar? São situações isoladas? Como é que o comando da PM recebeu também essas prisões? Como eu disse anteriormente, a Polícia Militar, ela é uma instituição que possui a sua corregedoria,
e sempre procura, de maneira muito transparente, agir muito firme diante das situações que possa haver desvio de conduta dos nossos profissionais. Sobre o caso em específico, eu deixo de comentar se os profissionais estão ou não envolvidos, porque até que se prove o contrário, são inocentes. Eu tenho que falar isso. Então está sendo feita uma investigação, e nós precisamos saber se tem envolvimento ou não. Agora, o que seria importante é que essas apurações fossem feitas, tanto para a família do advogado quanto para a família dos policiais, que isso viesse logo à tona e que esse sofrimento, essas prisões, elas chegassem ao fim, que nós tivéssemos uma resposta a respeito do caso, para que a gente pudesse se posicionar e entender o que realmente aconteceu. E como o fato é acompanhado pela Polícia Judiciária Civil, a gente não pode falar muito a respeito. Mas, em se tratando da unidade Rotam, a Rotam é uma das tropas mais especializadas dentro do estado de Mato Grosso, que eu muito me orgulho em servir com essa unidade, que tem feito um grande trabalho ao longo dos anos, defendendo e servindo a população mato-grossense. Se algum de nós, em algum momento, nos desviarmos dos caminhos corretos, com certeza isso também acontece em outras instituições. E não vai abalar tudo aquilo que foi construído em prol dos serviços prestados à população mato-grossense. Então a Rotam se mantém firme. Nós podemos citar um exemplo de um policial da Rotam que há poucos dias atrás salvou uma criança que estava engasgada, perdendo a respiração, que com certeza poderia vir a óbito, e esse profissional da Rotam salvou essa criança com uma manobra técnica que eles aprendem durante o curso. Então a Rotam possui sim policiais de grande comprometimento com a sociedade, o estado de Mato Grosso, nas suas diversas unidades. Eu me orgulho muito dos profissionais da Polícia Militar. Coronel, na última semana a gente teve um caso ali no CPA, na região do CPA, que uma bebezinha foi encontrada ali, abandonada, e a informação que a gente recebeu aqui é que a Polícia Militar prendeu a mãe dessa criança no último final de semana. O senhor tem algum detalhe que possa adiantar aí para a nossa audiência nessa manhã? Sim, essa informação chegou para nós agora pela manhã, que uma pessoa foi até ao quartel, ligou para a Polícia Militar e realizou a comunicação de quem possivelmente seria o pai. A polícia deslocou até lá e constatou, o pai disse que, olha, a ex-namorada estava gestante e eu fui visitar e me parecia que a criança estava com uma roupa parecida com aquela, semelhante. E diante disso, as guarnições foram com ele até a casa da mãe e ela disse que realmente a criança era dela e que por uma condição que ela estava passando no momento, ela resolveu abandonar a criança. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à Polícia Judiciária Civil para que as providências foram tomadas. É um fato lamentável, que aconteceu dentro do estado, mais um fato lamentável, mas que eu procuro trazer à tona também o compromisso da Polícia Militar com a sociedade. Não é só nas ocorrências em que há necessidade de realizar prisões, mas a Polícia Militar ela tem realizado vários salvamentos de crianças, de pessoas em estado de necessidade, tem realizado vários projetos sociais no sentido também de proteger e desenvolver a sociedade de uma forma geral. 9h14. Vou pedir desculpa aqui para nossa audiência, que tem uma série de perguntas, eu não consigo trazer tudo aqui, comandante, já convidá-lo para participar outras vezes aqui conosco. Sim. Tem um monte de gente perguntando de vários assuntos polêmicos aqui, mas respeitando também a agenda aí do comandante, os próximos compromissos, a gente já deixa o convite para que ele volte para conversar conosco, com a nossa audiência mais vezes. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cláudio Fernando Tinoco, conversou conosco nessa manhã. Nessa reta final, comandante, fica à vontade para deixar aí uma mensagem à sociedade. Falávamos aqui nos bastidores também sobre questão de valorização, da tropa, de promoções, alguns avanços que tivemos. Se o senhor quiser aproveitar essa reta final também para tratar desse assunto e já agradecer aqui a participação do senhor nessa manhã conosco. Muito obrigado.
Eu não poderia deixar de agradecer, né, ao governador Mauro Mendes, ao secretário Roveri, aos parlamentares, aos deputados, o governador Taviano Pivetta, né, o secretário Fábio, o secretário Basílio, o vice-governador Otaviano, porque nós tivemos uma vitória muito grande dentro da Polícia Militar esse ano. O quadro de promoções para praças, especialmente para subtenentes, estavam travados. Né? Então, ali naquela nova reorganização, dobrou-se as vagas, né? Criaram-se vagas também para os sargentos também poderem ser promovidos. Isso também atende aos cabos da Polícia Militar. Criou-se os DGAs para aqueles profissionais que exercem funções de gestão. O profissional que às vezes estava lá em Guariba, que estava lá em Brasnorte, que estava e eles exerciam uma função de gestão lá, uma gestão a mais que os outros colegas, ele passou a receber por essa função. Isso é importantíssimo, motiva, traz um comprometimento, traz uma entrega a mais. Alguns profissionais também que estão nas ruas, trabalhando em funções também de chefia, de gestor, passou a receber também esse diferencial. O abono permanência, aquele profissional que às vezes tem que ficar mais um tempo dentro da instituição, esperando por uma promoção, né? Ele já completou o tempo normal dele de serviço, ele para de pagar a sua previdência ali, de recolher e passa a receber esse benefício na sua remuneração. Então, assim, foi um ganho muito grande dentro da nossa instituição. Entendemos que nós, com o governador Mauro Mendes, com o secretário Roveri, a gente poderá avançar muito mais. A nossa instituição ela tem feito uma entrega gigantesca para a população e isso me orgulha muito de estar nesse momento com essa equipe, com esses profissionais, do soldado ao coronel, com as demais instituições que têm trabalhado de forma integrada com nós, mas em especial com o secretário Roveri, com o governador Mauro Mendes, com o vice-governador Taviano Pivetta, com a primeira-dama que nos apoia nos projetos sociais. É um momento ímpar, né, que tenho certeza que a gente tem construído uma história. Nós temos levado uma forma diferente de conduzir a Polícia Militar, valorizando os profissionais, dando a cada diretor a liberdade para ele desenvolver os seus trabalhos nas suas diretorias, valorizando a questão da saúde mental do policial. Eu acredito que umas 3, 4 reuniões com a diretoria de saúde, né, em que eles falaram, há muito tempo um comandante-geral não vem aqui conversar conosco a respeito desse assunto. Então eles se sentiram extremamente empoderados, disponibilizando recurso para eles irem atender em qualquer parte do estado aquele profissional que esteja necessitando acolhimento e encaminhamento para os cuidados da saúde mental, que é algo importantíssimo que a instituição tem que valorizar. O maior capital que nós temos são os nossos profissionais. Se os nossos profissionais não estiverem bem, não tem como a gente atender bem a população. Então, Camila e Pedro, agradecer a todos por fazer parte dessa equipe, né? Agradecer à secretária Laís também da comunicação. A secretária Laís, ela deu uma unidade de comunicação à Polícia Militar e às Forças de Segurança. Eu não sei se você percebeu, hoje a comunicação da Polícia Militar, ela procura muito valorizar a instituição, né, fazendo com que nós tenhamos uma polícia mais forte, e esse é um trabalho da secretária Laís. E deixar aqui o meu agradecimento à sociedade mato-grossense por confiar na Polícia Militar, por acreditar no nosso trabalho, por entender que nós somos uma instituição que está aqui para servir, e servir com o risco da própria vida. Não poderia deixar de agradecer a vocês pela abertura do espaço, por estarmos aqui falando um pouco da Polícia Militar. Já aceito o seu convite para estar vamos aqui. Vamos voltar, que o povo está aqui falando de várias coisas. Vamos voltar para debater tudo isso e agradecer a Deus. Eu tenho certeza que sem Ele nós não teríamos essa oportunidade, não teríamos saúde, não teríamos estratégias corretas para entregar para a população serviço de excelência. Agradecer a Deus, que a honra e a glória pertencem a Ele de todas as coisas. Muito obrigado. Nós que agradecemos. 9h19. Agradecer também toda a equipe do Coronel que está aqui conosco. Pedro, a gente faz